Bem-vindos a mais um vídeo do canal Supermemória e vamos falar dos pressupostos da PNL. Esses pressupostos têm origens diversas, porque na verdade programação neurolinguística não é filosofia, não é ciência, não é pseudociência. O que é programação neurolinguística? É uma maleta de ferramentas. E essas ferramentas têm origem totalmente diversas, totalmente diferentes. Algumas são derivadas do behaviorismo, outros da cognitiva, outros da filosofia e outras que são simplesmente uma ideia que surgiu e que realmente funciona por algum motivo. O primeiro desses pressupostos que eu vou falar agora é o mapa não é o território. Eu já gravei um vídeo sobre o mapa não é território, não vou me estender demais, você consegue ver esse vídeo completo aqui. Mas resumindo, é a ideia de que, na verdade, a gente pega a realidade a partir dos nossos sistemas representacionais, ou seja, a partir dos nossos sentidos. Ao pegar essas informações, a gente cria um mapa da realidade, que não é necessariamente a realidade. E problemas de comunicação são certamente problemas de incompatibilidade de mapas. Mas eu não vou delongar tanto, gravei um vídeo só sobre isso. Agora, o segundo elemento tão interessante, que também tem a ver com a fenomenologia, significa que você não está estragado, você não está quebrado. O que significa isso? Bom, quando nós pensamos no início da psicologia, até mesmo no início da neuropsicologia, que veio um pouco antes ainda, a gente está falando de uma perspectiva de estudar o ser humano a partir da doença. Quando Wernicke e Broca foram estudar os problemas de linguagem, estavam estudando linguagem a partir de quê? Pessoas tinham dificuldade de falar. Quando Freud foi falar de psicanálise, ele foi falar de psicanálise, estudar psicanálise, porque tinham as pessoas, as histéricas, né? As mulheres que tinham problemas e tinham histeria. Quando Skinner, depois, para poder ser o rival intelectual de Freud, ia falar dos problemas, ele ia falar de problemas, ele ia falar de condicionamentos. Ainda que Skinner tivesse até uma visão otimista sobre o ser humano, mais otimista até mesmo que Freud, mas mesmo assim, ele ainda tinha essa visão de que o ser humano estava estragado, precisava consertar, essa perspectiva de que tem algo de errado com a gente. Agora, nos anos 50, começou a surgir um pensamento baseado na fenomenologia de Russell, do início do século XX, que era de pensar no ser humano como um potencial para algo bom. Então, quando chega Maslow com a sua pirâmide, com o seu triângulo das hierarquias de necessidades, que inclusive estão agora nessa figura, você percebe que o ser humano tende a uma autorrealização. Ele tende a atingir algo bom. Ele não é algo que está realmente quebrado, fadado às neuroses. Freud falava que nós estávamos fadados às neuroses, porque ao viver em civilização, ele fala isso de forma brilhante no livro Mal-Estar da Civilização, para viver em civilização a gente ia ter que conter nossos instintos. E ao conter nossos instintos, nós seríamos neuróticos de natureza, as neuroses surgiriam naturalmente. Agora Maslow ia falar outra coisa completamente diferente. O que ele ia falar é que nós temos toda a tendência de nos autorrealizar. E depois, posterior a isso, Carl Rogers vai basear nessa mesma ideia para falar o seguinte: o ser humano ele fica doente por ter uma incongruência da sua questão interna, da sua percepção de si mesmo interna e a percepção externa. Essa diferença que causa o problema. Ou seja, surge a ideia de saúde mental. Essa ideia de saúde mental, de que nós não estamos estragados, que na verdade temos uma tendência de nos autorrealizar, ela surge nessa psicologia humanista, que tem essa raiz filosófica toda na fenomenologia. E a PNL pega isso, porque Bandler, Grinder, Pustelnik estudavam principalmente baseando no Fritz Perls, que teve na Gestalt terapia, que é um desses ramos da psicologia humanista. E uma metáfora que eu gosto muito é a da televisão. Imagina que você foi numa loja, comprou a melhor televisão que tinha, enorme, 74 polegadas, 3D. E você depois vai na loja reclamar que está insatisfeito. E o vendedor pergunta, mas o que você está insatisfeito com a televisão? Ela é tão ótima, está estragada. Essa televisão não está me fazendo rir. Ela não presta então, ela está quebrada, porque ela não me faz rir. E é isso que acontece na nossa mente.
É a ideia de que não é a nossa televisão, ou seja, não é o nosso hardware, nossas peças que estão quebradas. É a programação que a gente está fazendo que não é correta. Ou seja, o problema de você não rir assistindo a televisão talvez seja o que você assiste. Não é simplesmente que a televisão não funciona e por isso que você está estragado. E ainda pegando essa perspectiva otimista do ser humano, ou seja, de que nós temos a ideia de saúde mental, ou seja, todos nós temos os nossos problemas, nossos desafios diários e temos que buscar por uma saúde mental. Quem vai em psicólogo, quem vai em terapeuta, não é um doido, não é alguém necessitado, não é alguém carente, não é alguém fraco. É alguém simplesmente que teve coragem de reconhecer as necessidades de saúde mental. E vai surgir esse terceiro pressuposto que também é baseado na fenomenologia, que é por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva. Ou seja, se você pensar, por exemplo, em alguém que tem dificuldade em falar em público. Ele tem dificuldade de falar em público não é porque ele tem um defeito, não é porque ele está estragado, é porque o seu corpo, para adaptar-se ao ambiente, está querendo fazer uma forma de resguardá-lo, protegê-lo de inconvenientes. Ou seja, se a pessoa às vezes está deprimida, os ganhos secundários que ela tem deprimida, por exemplo, deitada na cama, ela está querendo talvez atenção. Existe, na verdade, uma intenção positiva atrás de cada uma das nossas atitudes. E mais do que isso, nós não somos nossos comportamentos. Se você assistiu o vídeo dos níveis lógicos, só dando trabalho para o Luciano, colocando esses vídeos aqui na tela, mas se você vê esse vídeo dos níveis lógicos, você vai ver que existe uma hierarquia, que meu comportamento está muito longe ainda da minha identidade, das minhas crenças e valores, da minha espiritualidade, da minha vivência. Então, a ideia é, nós não somos nossos comportamentos e mais do que isso, todo comportamento tem uma perspectiva positiva, existe uma intenção positiva por trás de todas elas. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, continue assistindo a série sobre pressupostos da PNL e até a próxima. Espero ter gostado desse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Clica aqui, inscreva-se no nosso canal. Ou então, clica aqui e assista nosso curso completo do YouTube. Até a próxima.